Olha só, a hora que a matéria foi publicada, tá? 3h14 da manhã, foi tudo acontecendo de uma maneira muito rápida, né? Então, no fim da Sim, noite, as coisas já estavam em polvorosa no Twitter. O Danilo Avelar foi acusado de racismo numa partida de Counter-Strike. Um perfil no Twitter postou um print, né? Da suposta conversa onde tudo aconteceu, no qual ele tinha falado de uma maneira ofensiva, se referindo a outro usuário do jogo. Então, sim. ó, aqui tá o print da suposta conversa entre os jogadores durante a partida. O nickname que supostamente foi utilizado pelo Danilo é esse D.A35, que ele foi encontrado numa plataforma da Steam, que é a plataforma de jogos, e aí depois de certo período da exposição nas redes sociais, esse nickname foi alterado. E em pouco tempo o nome do Danilo Avelar já estava nos assuntos mais comentados. O Danilo chegou a responder alguns posts dizendo que ele estava em busca de mais informações para poder dar sua versão. E aí a reportagem do Meu Timão entrou em contato com o jogador. Ele respondeu que deveria se pronunciar na manhã de hoje, tá? Então aqui mais um print, ó, a imagem do jogo. Counter-Strike, para quem conhece, né? O jogo estava acontecendo na plataforma Coliseu, que é uma plataforma nova, e aqui, novamente, o registro da conversa que teria acontecido. Também em conversa com o Meu Timão, o OBD, que foi o perfil que postou a acusação no Twitter, que estava na partida, ele contextualizou a situação, falou que o Avelar teria feito esse comentário para retrucar um jogador argentino. E ele também explicou que é possível rever toda a partida se você ter acesso à demo do jogo, que seria um replay de tudo que aconteceu, mas essa demo só pode ser disponibilizada pelos donos da plataforma Coliseu. O Danilo Avelar, ele entrou nesse mundo, né, dos esportes eletrônicos, inclusive ele se tornou sócio da Beers Sports, uma organização que joga Counter-Strike. O anúncio até foi feito numa live do Gaules e tal. Então aqui a gente tem, ó, um print do Instagram da última foto do Danilo, a torcida cobrando ele de um posicionamento, e ele falou que estava ligando o computador para ver o que estava acontecendo, porque o celular dele não parava de chegar mensagem e que já vinha com notícias. Pediu para o torcedor ficar suave, inclusive. Aqui, mais um print agora do Twitter. O Danilo Avelar, ele começou a seguir o usuário que postou o print da conversa, que denunciou o racismo, e o Danilo Avelar falou que estava na busca da informação igual a página, e por isso que ele estava adicionando quem tinha divulgado. Aqui também o perfil que é acusado nas redes sociais, o D.A35, que tem aqui, ó, no ícone a foto da Beer Sports, que é a organização que ele é sócio. Tem aqui o Gaules como amigo, mas esse perfil ele não existe mais, porque ele foi alterado, tá? Então, se você pesquisar por D.A35 na Steam, você não vai encontrar, o perfil foi alterado. Então, é este que é acusado nas redes sociais como o autor do comentário racista. Lembrando vocês que a gente ainda não tem a versão do Danilo Avelar, então ele vai ter que apresentar as provas dele, vai ter que contextualizar a situação, vai ter que dar a versão dele sobre toda essa história, sobre como aconteceu tudo. É importante a gente esperar o que o jogador vai dizer, e é importante que ele diga alguma coisa, que ele se posicione, porque é um caso muito delicado. Então, foi isso que aconteceu nessa madrugada. Então, gente, como até foi falado antes aqui, eu, branco que sou, não vou definir o que é um comentário racista ou o que não é. Mesmo como branco, eu acho que, no mínimo, ele deve se explicar. Só para começar a conversa, tá? No mínimo, ele deve se explicar, primeiro de tudo, assumir se é que foi ele mesmo. Se não foi ele, provar que não foi, tá? Mas não vai. Tem gente que acha que é demais, tem gente que acha que é de menos, tem gente que acha que não é nada. Não vai ser eu aqui branco falar o que é uma ofensa racista ou não. Isso, uma pessoa da raça ofendida que tem que se pronunciar com mais propriedade que eu. Mas o que eu posso dizer sobre se de fato foi ele mesmo
eu vou ficar um tanto decepcionado, porque todas as informações que eu tenho sobre o Danilo Avelar, que é um cara muito inteligente, um cara de bom papo, um cara esclarecido, um cara com uma visão muito boa de tudo que acontece, não só no futebol, ele tem que, no mínimo, dar uma declaração explicando o que foi, explicando não, falando sobre, porque se foi, eu acho que meio que não tem explicação. Você assume, pede desculpas e aí vai rolar, ver se ele vai ter que responder de uma forma mais forte ou não, judicialmente ou não. Lembrando que racismo é crime, não é questão de opinião ou não, racismo é crime. Então, esse é o sentido até agora. Por que vocês estão falando de algo que aconteceu num jogo? Eu nem sei direito que jogo é esse, a Bia sabe mais. Num jogo às 3 da manhã, por que vocês estão falando isso? Porque o DA35, o D remete a ser de Danilo, o A remete a ser Avelar, e o 35 é o número da camisa que ele usa no time que eu amo, que é a minha vida. Por isso que a gente está falando isso. Por que a gente está falando isso aqui no meu timão? Porque ele é empregado do Esporte Clube Corinthians Paulista. Ele não estava no CT, não estava defendendo o Corinthians, não tá, mas jogador de futebol é proporcional. Eles ganham tanto porque eles têm uma visibilidade tamanha também. Então, o cara, ele é jogador do Corinthians de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Mesmo que esteja na folga dele, ele não pode desassociar a vida dele com o Corinthians. Por isso que a gente está aqui no Rapidinhas do Corinthians, um programa de notícias do Corinthians, falando sobre uma situação que aconteceu que diretamente não é ligada ao Corinthians, mas sim é de um funcionário do Corinthians, um jogador do Corinthians, um cara que está em fase final de tratamento para voltar ao ser utilizado no elenco profissional do Corinthians. Mais do que isso que eu for falar, eu acho que não vai ter tanto fundamento assim. Danilo, aparece aí, cara. Aparece, fala. Se não foi você, prova. Tudo bem. E se foi, explica, cara. Leandro Viana, aguardo o posicionamento do Danilo e posterior análise do Metaforando. Inclusive, ele já deveria ter se posicionado. Falou ou não falou? 9h55, Beatriz. Danilo Avelar se pronunciou sobre o assunto. Lembrando que aconteceu isso, era o que? Antes das 3 da manhã, né? Isso. Aconteceu ali pelo início da madrugada, ali pela meia-noite, já tinham vários tweets sobre. E aí a gente foi apurar, porque assuntos como esse são muito delicados e a gente tem que, como veículo de imprensa, tomar muito cuidado com o que a gente solta, até porque qualquer acusação sem fundamento é calúnia e difamação, e ainda mais se tratando de uma denúncia de racismo, que é um tema muito importante e que precisa realmente de ter todo o cuidado do mundo. A gente preferiu esperar, apurar direitinho, conversamos com quem estava na partida, entramos em contato com Danilo Avelar, juntamos todas as informações e soltamos na matéria que estava na tela para vocês. E agora é realmente esperar o posicionamento do Avelar, que ele disse que se posicionaria, disse que explicaria hoje. Então, vamos ver se ele vai provar que não foi ele, se ele vai assumir que foi ele. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. É tratar o assunto com muita calma mesmo, viu, gente? É isso. Cada um faça seu juízo, sua análise sobre a questão. De fato, a gente, como obrigação jornalista, a gente tem de trazer o fato aqui porque é ligado ao Corinthians. E tudo que acontece direto ou indiretamente ligado ao Corinthians, a gente tem que falar aqui. O Matheus Rocha Rodrigues, entendam, não falar sobre é normalizar o racismo. Parabéns ao meu timão por noticiar. Vamos acabar com isso. Também acho, cara, que nunca é demais a gente levantar um debate sobre. A gente não quer catequizar ninguém, a gente não quer
vender verdades ou não verdades. A gente tem que trazer a notícia e conversar. Dá para todo mundo expor sua opinião aqui sem ofensa, sem falar. Dá para a gente trocar uma ideia sobre o assunto e tentar cada um crescer sobre.